Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as funções de linguagem. Isso mesmo, funções de linguagem, aqueles conceitos que foram levantados pelo linguista russo Roman Jakobson e até hoje nós utilizamos como referência. Uau! Antes da gente tratar exatamente das funções de linguagem e mostrar alguns exemplos, eu quero apresentar para vocês alguns conceitos prévios. Vamos lá para o nosso material. O que é que a gente precisa antes se lembrar? Primeiro, o conceito de linguagem. Nós já tratamos em outras aulas nossas do que é linguagem. Tô ouvindo pela primeira vez. E existem várias definições, vários conceitos. Eu vou ler alguns aqui de alguns autores para vocês, né? Pasquale e Ulisses Infante, por exemplo, eles dizem que linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de uma língua. Um conceito bastante interessante. Aí a gente tem também Campedelli e Souza, que diz que a linguagem é um fato exclusivamente humano, um método de comunicação racional de ideias, emoção e desejos, por meio de símbolos produzidos de maneira deliberada. Na verdade, essa é uma citação que a gente encontra no livro de Campedelli e Souza, mas que eles pegaram do Dicionário de Comunicação de Rabassa e Barbosa. Tá? A referência desses materiais que eu estou utilizando aqui, eu vou deixar para vocês, como vocês já sabem, aqui na descrição do vídeo e no final desse nosso material. E, no caso, um autor que eu gosto bastante também, que é Celso Cunha e Lindley Sintra, ele diz que linguagem é um conjunto complexo de processos, resultado de uma certa atividade psíquica profundamente determinada pela vida social, que torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma língua qualquer. Usa-se também o termo para designar todo sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Desde que se atribua valor convencional a determinado sinal, existe uma linguagem. Bom, essa última definição de linguagem, ela não se confunde com a de código, né, que a gente vai ver também. Mas então o que seria a linguagem? Linguagem é todo o processo de interação comunicativa por meio do qual nós construímos sentidos. Tá? Então você precisa de um interlocutor para interagir com você e você utilizar uma linguagem para que haja uma comunicação. E o código? O código é um conjunto de sinais socialmente convencionados para transmitir mensagens. Este é o objetivo do código. Você não vai utilizar um código para qualquer outra coisa que não seja transmitir uma mensagem. Tá? Então você sempre vai se comunicar, existem vários tipos de código e cada sociedade vai convencionar o código mais adequado para cada situação comunicativa que tenha. Tá? Então quer dizer que de uma sociedade para outra o código pode mudar, sim. Tá? Por exemplo, o nosso próximo conceito é o conceito de língua. Língua também é um código, só que é um código especial, porque é um código formado por palavras. Tá? É um código formado por palavras que são organizadas respeitando certas regras e determinadas leis para que elas possam ficar organizadas, fazer sentido e a gente consiga transmitir uma mensagem utilizando uma determinada língua. Na nossa sociedade, nós convencionamos que determinadas palavras vão compor a língua portuguesa. Em outra sociedade, o código será outro, então será uma outra língua que será usada. Cada sociedade vai ter a sua língua. E também dentro da mesma sociedade nós vamos ter outros códigos. Na nossa sociedade que fala língua portuguesa, nós temos também outros códigos também que fazem parte do nosso dia a dia. Tá? A gente tem códigos sonoros, por exemplo, no trânsito, a buzina do carro, o apito do guarda de trânsito, alguns códigos que são visuais, as placas de trânsito, o semáforo, as cores, o código de cores do semáforo, né, que lhe passa a mensagem de pare, siga, atenção, e etc. Tá? Então, esses conceitos prévios, tá,
precisamos lembrar dele. A gente já viu isso em outra aula, eles são prévios, por isso que nós já os vimos em outras aulas e a gente vai referenciá-los aqui nesta aula também. Tá? Você precisa lembrar disso. E a gente vai falar aqui então sobre comunicação antes de entrarmos nas funções de linguagem. Por quê? Nós vamos nos comunicar através de uma determinada linguagem. E a comunicação, ela é uma necessidade inerente ao ser humano. O ser humano, o homem, né, o ser humano, ele é um animal social. Nós queremos viver em sociedade. Quer dizer, nós vivemos em sociedade, mas por mais isolado que a gente queira viver, a gente tem essa necessidade de comunicação. De alguma forma, você vai pensar em se expressar, em se comunicar com alguém. Pode observar que quando você passa muito tempo sozinho, você começa a falar só. Você vai falar com seu pet, com seu cachorro, com seu gato, com um peixe que você tem de estimação. Você vai falar com as paredes, vai falar sozinho. A gente tem vários exemplos disso na ficção e também na vida real. Esse período de pandemia agora, que ficamos um bom tempo isolados, nós acabamos por facilitar e tornou-se mais cotidiano o uso de ferramentas eletrônicas para viabilizar nossa comunicação. Aí algumas pessoas sempre perguntam em relação aos outros animais. Eles não se comunicam também? Bom, essa é uma questão bastante interessante. A ciência, ela vem estudando isso já há bastante tempo, mas ainda não temos uma comprovação, nenhuma publicação que tenha mostrado de forma concreta, né, que a comunicação que acontece com outras espécies de animais é tão complexa quanto a nossa comunicação humana. Nós temos palavras, cada palavra tem um sentido que vai variar dependendo de todo um contexto, de tom de voz, de expressão facial, expressão corporal, e temos essa necessidade de falar. Muitas vezes nós não precisamos falar, mas a gente quer conversar com alguém. Com outros animais, inclusive os animais que vivem em sociedade, como por exemplo as formigas, os cupins, as abelhas, não se sabe com certeza qual é o grau de comunicação, nem qual tipo de acordo que há entre essas espécies para que eles saibam quem vai ser o que vai trabalhar, quem vai ser o operário, quem vai ser o soldado, enfim. É claro que os entomologistas, os biólogos, eles encontram explicação para isso pelas características físicas do animal, mas na nossa sociedade não é a característica física apenas que diz o que nós vamos ser. A gente interage com outros seres, a gente estuda e a gente pode ser o que a gente quiser, né? A gente vai estudar e a gente pode ser operário, soldado, ou até mesmo rainha. Tá? Tudo é uma questão de que nós não temos essa coisa pré-determinada. Né? Nos outros animais a gente não sabe até que ponto essa comunicação ela é tão fluida para permitir que, por exemplo, um soldado, se ele quiser se tornar um operário ou vice-versa, ou de repente um deles ser a rainha, né? Como é que é isso? Né? A gente encontra essa explicação de forma biológica, de forma bastante funcional, né? Mas nós não temos uma outra explicação. A gente também não consegue encontrar, depois de um dia de trabalho, duas abelhas operárias conversando só para passar o tempo, para descansar um pouquinho, ou tomando um gole do mel que elas mesmas produziram para passar o tempo ali. A gente não vê isso, né? Como há no ser humano, né? E também você pode estar falando dos animais que conseguem imitar um som de forma tão precisa que parece que eles estão falando conosco. Por exemplo, um papagaio, ele repete sons, mas não é natural do papagaio falar, ele não conversa com você. Se você puxar um assunto com o papagaio, ele não vai conversar com você com a mesma fluidez que um ser humano faria. Mas você pode condicionar o animal a falar determinadas palavras. E quando ele falar, você dá para ele uma recompensa. Né?
Então você pode ensinar a ele que se ele repetir determinado som, ele vai ganhar determinada comida, vai ganhar um biscoito, vai ganhar uma bolacha. Eu nem sei se pode dar biscoito para papagaio. O pessoal fala tanto em louro que é biscoito, mas não sei. Você também pode condicionar um cachorro ou um gato, ensinar determinados comandos para eles. Então, você não tem como pedir um conselho para eles. Porque você pode até pedir, mas ele não vai ter como lhe dizer qual a melhor coisa a fazer naquele momento diante daquela situação, né? Ou seja, a comunicação no nível complexo, como a comunicação humana, realmente só acontece com os seres humanos. A gente ainda não tem evidências de que há uma comunicação tão complexa nas outras espécies quanto há na espécie humana. Temos suspeitas, mas ainda não, a ciência ainda não conseguiu provar e nem explicar como é que isso acontece. Tá? Então, quando eu falar aqui em comunicação, entenda que estou falando da comunicação humana, ok? Agora todas as peças se encaixaram. Então, a comunicação é uma atividade inerente ao ser humano. Tá? E sempre que o ser humano ele se comunica com o outro, com o seu semelhante, com o seu interlocutor, alguns elementos sempre estarão envolvidos, não importa em qual grau de complexidade, ou quão complexa ou quão simples seja a mensagem. Sempre haverá o envolvimento desses elementos da comunicação, que são os que vocês já conhecem, os famosos 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, referente e o canal. Tô vendo pela primeira vez. E o que são cada um desses elementos? Bora lá. Emissor, ele emite, ele elabora a mensagem, emite a mensagem e transmite para o receptor. O receptor é aquele que vai receber a mensagem e decodificá-la. Tá? Ele não apenas recebe, ele decodifica a mensagem e interage com o emissor. Se ele não decodificar a mensagem, não vai haver comunicação, não houve um processo de comunicação completo. Tá? E a mensagem é o conteúdo que o emissor transmite. Deixa eu sair daqui. Pronto. Deixa eu ficar assim. Pronto. Então a mensagem vai ser o quê? Vai ser o conteúdo transmitido pelo emissor para o receptor. Óbvio. Código a gente já falou antes, está lembrado? Código é aquele conjunto de sinais socialmente convencionados para transmissão de mensagens. Então vai ser o código escolhido pelo emissor para passar a mensagem para o receptor, precisa ser um código que o receptor conheça também. Não adianta eu falar uma língua ou um código que o meu receptor não entende. A gente não vai conseguir completar o processo de comunicação aqui. Tá? O referente podemos resumir dizendo que seria o assunto em si, né? O que é tratado, do que é falado, que é o conjunto de informações que compõe a mensagem. São as informações, o assunto, do que é que se está falando. E o canal vai ser o meio físico pelo qual a mensagem circula. Nem sempre a gente vai ter um papel, nem sempre vamos ter uma mídia impressa para a transmissão dessa mensagem, nem sempre o canal vai ser esse. Muitas vezes o canal ele pode ser muito virtual, um canal eletrônico, como por exemplo aqui na internet, os canais aqui são muito variados, né? Então o canal vai ser o meio pelo qual a mensagem circulará. Então a gente já tem uma noção bem mais ampla do que tínhamos há certo tempo dessa noção do canal, né? Já que ele pode ser das formas mais inusitadas possíveis. Por exemplo, o rádio pode ser um canal, o telefone pode ser um canal, o seu computador pode ser um canal, o seu smartphone pode ser um canal. Talvez você esteja assistindo agora a este conteúdo através do seu smartphone. Então ele seria o canal por onde essa mensagem está circulando. Então há pessoas que estão assistindo pelo computador. Então para essas pessoas o canal vai ser o computador. Enfim, ficou claro, esses são os 6 elementos da comunicação, envolvidos em todo o processo da comunicação. E como quem elabora a mensagem e emite a mensagem é o emissor, as intenções do emissor na hora de elaborar a mensagem é que vão definir qual é a função de linguagem predominante numa determinada comunicação. Então, podemos dizer
que temos 6 funções de linguagens. Se nós temos 6 elementos de comunicação, teremos também 6 funções de linguagem. Para cada elemento da comunicação, nós vamos ter uma função de linguagem atrelada a eles. Ah, agora eu entendi! A primeira função de linguagem que nós vamos ver é a função emotiva. Função emotiva ou expressiva, é aquela função que o foco é o emissor. Então, quando o emissor ele quer destacar a si na mensagem, ele vai utilizar essa função. Tá? Então, a função em que prevalecerá a primeira pessoa do singular. Interjeições e exclamações também vão fazer parte dessa função de linguagem dos textos que compõem essa função emotiva. E como exemplo, nós temos aí cartas de amor, bilhete de amor, caso ainda se escreva carta de amor. Hoje as pessoas não escrevem tantas cartas de amor, nem bilhetes de amor como antigamente, mas a gente tornou isso mais tecnológico, né? Hoje dá um match, manda uma mensagem no WhatsApp ou em qualquer outro mensageiro instantâneo, né? Livros autobiográficos, livros de memórias, poesias líricas também são exemplos de textos na função emotiva. Uma coisa importante, na função emotiva predomina a linguagem subjetiva. Tá? Algumas pessoas confundem linguagem objetiva com linguagem subjetiva e algumas acham que linguagem objetiva é aquela que vai direto ao ponto e subjetiva é aquela que dá um rodeio maior. Não é bem assim. Dizendo em termos mais técnicos, linguagem subjetiva é aquela linguagem que o foco é o sujeito. E a linguagem objetiva, o foco é o objeto, o corpus, tá? O seu objeto de estudo ou corpus de análise. Tá? Então, essa basicamente é a diferença entre linguagem objetiva e linguagem subjetiva. Eu estou entendendo tudo agora! Na função emotiva, predomina a linguagem subjetiva. Alguns exemplos aqui para vocês, tá? Um poema e uma letra de música, tá? A letra de música eu não vou tocar aqui nenhum trechinho por questões de direitos autorais, mas eu sei que só de ver essa letra de música ela já está tocando na sua mente aí, tá? É uma música bastante conhecida da gente. E observe que nos dois textos nós temos aí a predominância da primeira pessoa do singular e os sentimentos do emissor ou do eu lírico estão aparecendo aí nesses textos. Função referencial é aquela função que nós vamos usar bastante na nossa vida acadêmica e na nossa vida profissional. É a função referencial ou denotativa. Ela se centraliza então no referente. Significa que o emissor está procurando dar informações mais precisas sobre algo. Tá? Então você vai encontrar exemplos dessa função de linguagem nas notícias de jornal, livros científicos, livros técnicos, redações comerciais, redação do Enem também, redação para concurso de uma forma geral costuma pedir a predominância da função referencial, tá? É necessário que predomine essa função, tá? Isso de forma geral, mas sempre se lembre de atentar ao comando da prova. E enfim, diferentemente da função emotiva, a função referencial denotativa ela é objetiva, quer dizer, o foco é o objeto de estudo ou o corpus de análise. Ela é direta e ela é denotativa, quer dizer, ela não tem sentido figurado ou não tem a prevalência ou predominância do sentido figurado. Nela prevalece a terceira pessoa do singular, que é sempre essa pessoa que a gente recomenda que você utilize na hora de escrever uma redação dissertativa argumentativa. Tá? Lembrou agora? Um exemplo dessa função, essa notícia, como toda notícia de jornal, ela está escrita com todas essas características, né? Terceira pessoa do singular, o foco no referente, procurando lhe dar informações da forma mais precisa possível acerca do fato aí narrado. Pois bem, nossa próxima função de linguagem é a função conativa. Atenção para não confundir. Conativa não é conotativa, tá? São coisas diferentes aqui que estamos falando. Função apelativa ou conativa é aquela função de linguagem que predomina a presença do modo imperativo
e de um vocativo, e ou um vocativo. Tá? Não é obrigatório ter um vocativo. E o verbo, no modo imperativo, ele pode aparecer de maneira mais disfarçada, mais sutil também. Então, função apelativa ou conativa, o foco é o receptor. Nesse tipo de função de linguagem, o emissor ele procura convencer o receptor a comprar a sua ideia e concordar com ele. Tá? Então, é muito utilizado isso em texto publicitário, sermões, discurso político. Você vai ver muito o uso da função conativa. Um exemplo, eu trouxe aqui todos os exemplos de textos publicitários. Tá? Mas você pode pegar, a gente viu nos nossos exercícios, exemplos de outros textos também, de outros gêneros, que também estão na função apelativa ou conativa. Okay? Observe que aí predomina, né, o modo imperativo, nem todas têm o vocativo. Aqui, aliás, nesses exemplos não tem o vocativo. E você pode encontrar de forma disfarçada também o modo imperativo. Por que disfarçado? Não necessariamente eu preciso dizer num texto publicitário, compre isso, mas eu posso dizer que você merece algo melhor do que isso. Tá? Então, também é um exemplo da função conativa. Função fática. Vou tomar um golinho de chá aqui. Função fática. Esta função ela é bastante simples e ao mesmo tempo muito importante. É a função que se centraliza no canal. Ela vai abrir a comunicação, ela vai prolongar ou não o contato com o receptor e ela vai encerrar também a comunicação. Se durante a transmissão da mensagem os interlocutores perceberem que há algum ruído no canal, algum problema que está dificultando a transmissão da mensagem, a comunicação ela é encerrada ou o canal ele é alterado, ou os interlocutores vão mudar de canal. Então, essa função de linguagem ela é bem marcada através de algumas expressões que a gente conhece, né? Tá entendendo? Ok? Alô? Quando alguém telefona para você, por exemplo, espera-se que a pessoa do outro lado da linha, né, diga alô para você iniciar a falar. Então, por exemplo, alguém liga para você, você... Alô! Pois não? Mas hoje a gente mudou um pouquinho isso, né? Porque o que acontece? A gente, hoje em dia, com a tecnologia, quando alguém liga para você, você já sabe quem é a pessoa que está ligando, aparece o nome da pessoa, apesar de hoje quase ninguém mais ligar para o outro, né? Então, você vê quem liga e você diz, fala aí, rapaz, como é que tu tá? Né? E aí, brother? Você já vai falando com a pessoa. Não deixa de ser função fática. Essa sua fala inicial é para abrir o canal de comunicação. E quando o contato, a mensagem transmitida é muito longa, você costuma informar o interlocutor que você ainda está lá ouvindo o que ele está dizendo. Por exemplo, isso aí, é mesmo? Rapaz, conta mais. Acredito não. Eita, rapaz, aí o bicho pegou. Complicou, viu? Então tá. Tchau. Função fática. Só existe função fática nessa conversa telefônica ou na conversa telefônica? Não. Tá? Em outras comunicações, em outros canais, também ocorre a função fática. Ela ocorre também tanto no contato pessoal, contato face a face, em que a pessoa está falando, você está olhando para a pessoa e o seu interlocutor diz para você, né? Entendesse? Visse? Você concorda com a cabeça ou você diz sim, estou entendendo. Tá? Como também ela vai acontecer numa interação por um walkie-talkie, rádio amador, telefone celular, né? Enfim, certo? Então, ficou claro, função fática. Então, no nosso exemplo aqui, claro, é um exemplo pequeno, é um recorte pequeno daqui, para ficar mais claro da gente entender como é que se dá a função fática. Tá? Então, ela vai acontecer durante uma comunicação. Tá?
Então você pode estar recebendo uma mensagem específica em alguma função de linguagem, você vai usar também a função fática, né? É algo que vai acontecer de forma simultânea. Observe como é complexa a nossa comunicação, né? Todos esses processos que eu estou aqui falando, eles acontecem de forma muito natural na sua mente. Função poética. A função poética ou estética, ela se centraliza na mensagem. Esta função ela tem a preocupação com a beleza da mensagem, tá? Então, ela é sugestiva, metafórica e conotativa. Não confunda conativa com conotativa, tá? Conotativa é o sentido figurado. Conativa ou apelativa é uma outra função de linguagem, ok? São palavras parecidas, mas é parecido, mas é diferente. Então, a função poética centraliza na mensagem e ela é afetiva, sugestiva, metafórica, conotativa. Então, a função poética vai estar presente em obras literárias, letras de músicas e etc. E como exemplo, eu trago aqui para vocês um poema. Observe esse poema. Faz frio nos meus olhos. O relógio da central pulsa em meu peito, marcando a jornada de operários no inferno das marmitas. Então, este texto é um exemplo claro da função poética. Função metalinguística é a função que se centraliza no código. É o código explicando o próprio código. Como assim? Uma gramática, um dicionário são exemplos da função metalinguística. São exemplos de gêneros textuais, de textos na função metalinguística. Mas vamos também entender o seguinte: não é apenas da língua portuguesa que estamos falando. Se você tem um poema que fala sobre fazer poético, também há a presença da função metalinguística ali. Se você tem uma música que fala sobre música, também tem função metalinguística. Se tem um filme que fala sobre filme, também tem função metalinguística. Ou seja, a função metalinguística é aquela que fala sobre si própria, né? Ela centraliza-se no código. É o uso da linguagem para falar dela própria. Então, vamos ver alguns exemplos. Bom, aqui no nosso exemplo, deixa eu vir para cima, tem uma definição da gramática para o que é verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza situados no tempo. Bom, então aqui nós temos o código explicando algo do próprio código. Né? E um poema de Drummond, um poema que fala sobre o fazer poético. É um exemplo também da função metalinguística. Né? Por último, mas não menos importante, vale destacar o seguinte. Aqui nós vimos exemplos de textos pequenos, tá? Fragmentos de texto, pequenos exemplos, por questões didáticas, para facilitar a nossa compreensão e a visualização da teoria em pequenos exemplos. Na nossa comunicação diária, cotidianamente, nós produzimos discursos maiores. Nossos textos, o que a gente lida, são textos maiores. Então, há espaço nesses textos para que haja mais de uma função de linguagem presente. Tá? Nos exercícios que fizemos, por exemplo, a gente encontrou textos que tinham 2 ou até 3 funções de linguagem predominante. Tá? Agora, nos exemplos daqui, desse nosso material, nesse recorte, a gente não visualizou isso aqui. Mas vale destacar o seguinte, que em um mesmo texto podem aparecer várias funções de linguagem. Não é obrigatório que um texto tenha apenas uma única função de linguagem. Você pode ter mais de uma função de linguagem. Isso vai depender do texto, da situação comunicacional, dos seus propósitos comunicativos, de toda a situação envolvida ali no ato de comunicação. Em todos os nossos exercícios, vocês viram já vários exemplos como estes, tá? E aqui a gente fez esta revisão. Estou vindo pela primeira vez. Para relembrarmos quais são as funções de linguagem. Eu não posso encerrar este vídeo sem antes indicar para vocês algumas referências que você pode consultar
para se aprofundar mais no assunto, além de algumas outras que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele gostei, compartilha com seus amigos e dessa forma você vai me ajudar a saber que esse material é relevante para você e eu vou poder te entregar mais conteúdos nesse formato. Se você tiver alguma dúvida de português que você quer ver respondida aqui no blog, é só escrever para mim, portuguesexperimental@gmail.com. Os contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. Beijão para vocês e até mais. Tchau!